E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade referente ao conteúdo que vocês estudaram na semana passada. A primeira questão diz o seguinte: observem a imagem e marque apenas a única alternativa correta. Então, ao ler o que está escrito nesses balões na imagem, vocês iriam identificar, certo? Quantos verbos estão presentes, né, na fala de cada personagem. A alternativa correta é, portanto, a letrinha A, que diz que na imagem há a presença de 5 verbos, tá certo? Então, a alternativa correta é a letrinha A. Segunda questão. Assinale a sequência correta de acordo com a função de cada palavra abaixo. Como vocês viram na aula passada, cada palavrinha exerce uma função, né, na oração. A alternativa correta, vejam que é a letra C, né? Nós temos o artigo as, um artigo definido, pessoas representa o nosso substantivo, estavam o verbo no tempo passado, contentes adjetivo, certo? Alternativa correta, letra C. Terceira questão, vocês deveriam fazer a análise, certo, da oração Maria guardou os livros na prateleira e analisarem se a palavra que está em destaque, o termo Maria, é um sintagma verbal ou nominal. Então, vejam que a alternativa correta é a letrinha A, porque Maria se trata de um sintagma nominal, que tem como núcleo um nome ou um pronome. Nesse caso, um nome. Quarta questão, Maria guardou os livros na prateleira. Então, vejam que é a mesma sentença. Mas agora, nós temos uma outra parte, né, que foi grifada na sentença, que é nosso sintagma verbal. Guardou os livros na prateleira, que tem como núcleo o verbo guardar, certo? Guardou, que está no passado. Alternativa correta, letrinha B, sintagma verbal. A quinta questão, vocês deveriam novamente, né, fazer uma análise da sentença. O Pedro respondeu às atividades e retirar o sintagma nominal, o determinante e assim sucessivamente. Então, a letra A nós temos como sintagma verbal o Pedro e as atividades. Os determinantes, os artigos definidos, o e as. O núcleo do sintagma nominal, Pedro e atividades. O sintagma verbal respondeu às atividades e o núcleo do sintagma verbal, o próprio verbo, respondeu. Então, encerramos a correção da nossa atividade. Com certeza vocês acertaram bastante. E agora, antes de vocês realizarem a prova de hoje, referente à quarta unidade, vamos fazer uma revisão, né? Relembrar alguns conteúdos que vocês estudaram nesta unidade. Os 3 conteúdos que serão contemplados na revisão de hoje são denotação e conotação, figuras de linguagem e, por último, ortografia, certo? Vejam no slide que tem a referência de cada aula sobre
esses assuntos. Aula 27, 28, 29 e a aula 36 de hoje, que é a nossa revisão. Vocês estão lembrados o que é denotação e conotação? Então, quando uma mensagem está no seu sentido literal, né, apresentando o sentido real, original da palavra, nós classificamos como uma linguagem denotativa, certo? É chamada de denotativa, de acordo com o significado que nós encontramos lá no nosso dicionário, físico ou virtual. Mas, se a mesma palavra, o mesmo termo, né, ela apresenta um sentido mais subjetivo, que traga outras interpretações, né, nesse caso, vai estar numa linguagem figurada, né, portanto, conotativa, apresentando outros sentidos, além daquele que está exposto. O que é uma denotação? A denotação é o uso do sentido literal, ou seja, aquilo que é real da nossa linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não vai proporcionar nenhum espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Então, a linguagem denotativa, ela não abre espaço para outras interpretações, ela é objetiva. O sentido é aquele mesmo que você está lendo, é o real, o literal, não tem um outro significado. Por esse motivo, a denotação compreende o sentido dos dicionários, ou seja, o sentido próprio, original e direto das palavras. Então, nós temos, por exemplo, notícias, reportagens, bulas de remédio, certo? Que apresentam uma linguagem denotativa, para que os leitores não fiquem em dúvida sobre a compreensão daquela mensagem, certo? Então, a linguagem denotativa traz o sentido real, original da palavra, tal qual ela está lá no dicionário. Já a conotação, como vocês já bem sabem, é o uso do sentido figurado, metafórico, né? Ou seja, é um uso mais subjetivo da linguagem que nós observamos, né, principalmente em textos literários. Quando essa linguagem ela é utilizada, vai proporcionar interpretações abstratas, ou seja, que vão além do sentido real das palavras que ficam nas entrelinhas, né? E nós conseguimos identificar o significado através do contexto de uma leitura daquilo que está ali exposto, certo? De acordo com o nosso conhecimento de mundo, inclusive. Como diferenciar a conotação da denotação? Então, é fundamental que analisemos a estrutura, o contexto, onde a palavra ou frase aparece. Dessa forma, podemos utilizar a mesma palavra em contextos diferentes, fazendo assim com que ela possua um sentido conotativo ou denotativo. Então, nenhuma é mais certa que a outra, certo? Vai depender do contexto. Por exemplo, vejam aí a palavrinha porco. Ela pode ser utilizada em diferentes contextos, tanto em uma linguagem denotativa quanto conotativa. O primeiro exemplo diz o seguinte: meu pai tem uma criação de porcos há ano. Então, imagine aí o significado dessa palavrinha nesse contexto, certo? Nessa oração. Então, vejam que se aplica aí no sentido denotativo, que representa realmente o sentido literal da palavra porco. Se você fizer uma pesquisa no dicionário, vai ter lá significando mamífero, um animalzinho, certo? Já no exemplo número 2, diz assim: aquele menino é um porco. Então, vejam que nós temos uma outra interpretação da mesma palavrinha que vocês viram no exemplo anterior. Nesse caso aqui, ela não está mais no seu sentido denotativo, e sim no seu sentido conotativo, né? Porque a palavra porco é empregada no sentido figurado, não no sentido real, né? Dando a entender que esse menino, provavelmente, ele não é tão higiênico assim, certo? Está precisando melhorar nesse sentido. Dando continuidade, certo, à denotação e conotação, vocês também poderão aprender sobre as figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia
né, das regras que nós encontramos na linguagem denotativa, o sentido real. Ela vai bem mais além. Por isso, geralmente é classificada como plurissignificativa, ou seja, possui várias interpretações. Queremos dizer com isso que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o enunciado que vai extrapolar o sentido original, sentido, portanto, conotativo. Uma das figuras de linguagem que vocês puderam estudar foi a metáfora, né? Vocês perceberam que a metáfora nada mais é que uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo que faz essa comparação, ele vai ficar subtendido, oculto na frase. Exemplo: Ricardo tem o peso de uma pena. Então, imagine essa situação. O que ele quis dizer, na verdade, né? Esse exemplo. Será que é possível que uma pessoa tenha literalmente o peso de uma pena? Não, não é possível, né? Então, vejam que aí nós temos uma comparação. Na verdade, o que esse exemplo quis mostrar é que Ricardo é uma pessoa muito leve, né? Tão leve quanto uma pena. Uma comparação classificamos como metáfora, mas lembrem que o termo comparativo não aparece, certo? Na frase. Já a comparação significa a mesma coisa e a diferença é que o termo comparativo vai ficar explícito na frase. Exemplo: o Ricardo é leve como uma pena. Então, veja aí que o como, ele já ficou explícito. Então, quais são os conectivos de comparação? Como, assim, tal qual, certo? Fazem essa comparação. Então, nesse exemplo, a figura de linguagem é a comparação devido ao uso da palavra como, que vai indicar a comparação, certo? Então, comparamos o peso de alguém ao peso de uma pena, indicando que essa pessoa é muito leve. Metonímia. Metonímia é uma outra figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, porém que haja uma relação de sentido entre essas palavras. Por exemplo, leio Machado de Assis há anos. Ou ele comeu 3 pratos de feijoada. Então, veja, nesses exemplos acima, notamos que as palavras em negrito, Machado de Assis e pratos, são utilizadas em representação a outras que possuem uma proximidade de significado. Porque no primeiro exemplo, ele quis dizer, na verdade, que lê as obras de Machado de Assis há anos, certo? Já no segundo exemplo, né, foi utilizada a palavrinha pratos para indicar que foi consumido algum alimento e não um recipiente, né, de uma forma literal. Então, a metonímia é a utilização de uma palavra no lugar de uma outra, porém que haja essa proximidade de sentido. Hipérbole é o exagero, né, intencional na fala. Exemplo: estou morrendo de sede. Na verdade, a pessoa não está literalmente morrendo. Apenas ela quis dizer com esse exagero que está com muita sede. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo: ele foi convidado a se retirar, ao invés de dizer que ele foi expulso de algum local. A ironia é apresentar o contrário do que se afirma. Exemplo: que bom que o elevador quebrou. Agora só teremos que subir 12 lances de escada. São bem poucos. Então vejam que a ironia nada mais é do que uma comparação, né? Trazer o contrário, aliás, do que se afirma. Porque vejam que ela iniciou dizendo que bom que o elevador quebrou. Mas na verdade isso não é nada bom, certo? Devido à situação. Então a ironia é sugerir o contrário do que se afirma. Disse que estava bom, mas na verdade não está. A personificação, ou chamada prosopopeia, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então vejam que foi atribuído características de seres racionais a seres irracionais. Para encerrar, vamos relembrar
né, um pouco sobre ortografia. Ortografia, vocês estão lembrados, que significa a maneira de escrever as palavras, né, uma escrita correta. Uso dos porquês. Porquê separado e sem acento. É utilizado no início ou também no interior das frases, quando se quer fazer perguntas diretas ou indiretas. Exemplo: por que você não liga para ela? Então, veja aqui que nós temos o uso do porquê separado e sem acento no início de uma frase que tem por objetivo fazer uma pergunta direta. Segundo exemplo: ele não quer saber por que você deixou de visitá-lo. Então, veja aí que nós temos um exemplo de uma pergunta indireta, tá certo? Que apareceu o porquê separado no interior da frase. Porquê separado e sem acento é a junção de um pronome interrogativo que tem como efeito de sentido e é equivalente por qual razão, por qual motivo. Também ao segundo uso do porquê, que é a junção do pronome relativo que seu efeito de sentido é equivalente pelo qual. Perceba que não é uma pergunta, certo? Exemplo: o caminho por que passei é desafiador. Então, ele quis dizer o caminho pelo qual passei é desafiador. Por que isso acontece? Porque nós temos a presença do pronome relativo que, certo? Não como uma pergunta, mas como uma afirmação indireta. Por que separado e com acento? Porque separado e com acento é utilizado no final da frase quando se quer fazer uma pergunta, questionamento. Exemplo: você não liga para ela, por quê? Você deixou de visitá-lo, por quê? Então, o porquê separado e com acento consiste na junção da preposição por com o pronome interrogativo que, com acento circunflexo. Deve ser usado somente no final de uma frase, antecedendo os sinais de pontuação que a encerram. Seu efeito de sentido é semelhante a por qual motivo e por qual razão. Exemplo: há dias você não vem trabalhar. Por quê? Há dias você não vem trabalhar. Por qual motivo? Então, vejam que vai ter o mesmo significado. Então, porque separado e com acento pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Porque junto e sem acento é usado para responder uma pergunta, um questionamento. Por exemplo: não ligo para ela porque perdi minha agenda de contatos. Então, veja aí que deu a resposta do porquê não ligou para ela. Deixou de visitá-lo porque agora moramos muito longe um do outro. Porque junto e sem acento trata-se de uma conjunção explicativa ou causal, utilizada para responder a qualquer pergunta, dúvida ou questionamento. Seu efeito de sentido é equivalente a pois ou uma vez que. Exemplo: não estou vindo trabalhar porque fiquei adoecido. Podemos substituir esse porquê por pois. Não estou vindo trabalhar, pois fiquei adoecido. Porque junto e com acento é utilizado no sentido de motivo, razão. Geralmente ele é antecedido por um artigo, né? A letrinha O ou um. Então, artigo definido ou indefinido. Exemplos: gostaria de saber o porquê de não ligar para ela. Então, veja que nesse caso aqui expressa o motivo, a razão. E o porquê é antecedido de um artigo definido. Escreva-lhe um porquê que justifique sua ausência no trabalho. Novamente, né, nós temos o porquê que pode ser substituído por motivo ou razão e antecede um artigo indefinido. Para encerrar, porquê junto e com acento. Trata-se de um substantivo, certo? Cujo efeito de sentido é semelhante ao das palavras motivo e razão. Este substantivo pode aparecer antecedido por um determinante. Pode ser um artigo, um pronome ou numeral.
Quero saber o porquê de tanto barulho, né? Confirmando o slide passado. Quero saber a razão, o motivo desse barulho acontecer. Certo, pessoal? Então, nós encerramos aqui nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo uma boa prova a cada um de vocês. E até mais.